A senhora Gislene Fasolari é da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e apresentará a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio na rede de urgência e emergência do município de São Paulo. A senhora Gislene, que é assessora dessa secretaria, especialmente dedicada à área de atenção hospitalar, membro da comissão de implementação da linha de cuidado e coordenadora dos projetos de infarto agudo do miocárdio e AVC. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que esses encontros, ele tem essa oportunidade de entender como que está essa organização de rede, né, no atendimento, e também aprender com a experiência de outros serviços. Muito obrigada. Eu sou Gislaine, sou enfermeira e atuo na Secretaria, assessorando a Secretaria Executiva da Atenção Hospitalar, responsável pela urgência, e também na implementação das linhas de cuidado. Antes de começar, qualquer grande projeto da cidade como São Paulo, a gente tem que ter os nossos gestores apoiadores do projeto, e quando a gente fala do infarto, a gente tem o nosso prefeito Ricardo Nunes, o nosso secretário de saúde, Dr. Luiz Carlos Amarco, e o nosso secretário executivo da pasta da atenção hospitalar, Dr. José Carlos Ingrundi. Sem conflito de interesse, eu declaro aqui, e vamos falar um pouquinho de como São Paulo pensou a organização da rede de urgência e emergência, no contexto de linha de cuidados. Por que fazer isso? Primeiro, o perfil epidemiológico da doença ainda é uma das primeiras causas nas doenças cardiovasculares. É claro que o AVC evoluindo aí em alguns lugares para a primeira, mas na maioria dos países o infarto ainda continua sendo a maior causa de mortalidade causada. Como fazer isso? Primeiro, nós olhamos as nossas bases legais, né? Como que nós temos bases legais para implementar uma linha de cuidado? Fizemos uma análise retrospectiva, considerando as primeiras portarias até a última de 2024 para embasar o nosso projeto. Diante disso, como fazer isso, considerando a magnitude e o tamanho de uma cidade como a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes? São Paulo é organizada a saúde dela por regionais, né? Então, ela tem 6 regionais, hoje indo para 5, porque a Centro e a Norte ficaram juntas. Eu estou falando de organização de saúde e não de regiões, bairros, tá? E aí foi nesse contexto, considerando que nós temos aproximadamente 1.089 equipamentos de saúde, uma população SUS dependente de 1.074, que a gente olhou para a vulnerabilidade social dessa cidade, da singularidade de cada região, pensando como poderíamos levar a assistência ou atendimento do infarto na urgência e na perspectiva de transição de cuidado, né? Porque não adianta eu tratar só a doença se eu não trabalhar ela em questão de rede, desde a prevenção à reabilitação. A estrutura da nossa cidade enquanto equipamento de urgência, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, podem me interromper. Nós temos hoje as nossas bases do SAMU na mesma pasta, nós temos 78 bases do SAMU organizadas regionalmente, nós temos 55 equipamentos de pré-hospitalar fixo, que a gente considera AMAs, UPAs, PS não hospitalar e pronto atendimento, 27 hospitais, sendo que 16 deles atendem à urgência e o restante é para outro objeto, tipo saúde mental, obstetrícia e oncologia, e para fazer a interface e a transição de cuidado interserviços de saúde, nós temos uma regulação própria, que a gente chama de CRUI, Complexo Regulador de Urgência e Emergência do município de São Paulo, que faz a interface com a CROSS do Estado. E nesta pasta eles têm centrais de cardiologia, psiquiatria, neurologia, obstetrícia e a urgência e emergência. Como que nós pensamos a linha do infarto na cidade de São Paulo? Eu trouxe para vocês a nossa mudança do perfil de capacidade operacional da urgência hospital numa linha histórica de 2019 até 2025, como que foi essa ampliação de capacidade operacional no escopo hospitalar. Então, em 2019, a gente tem 19 hospitais, 3.426 leitos, e a gente chega em 2025 com 27 hospitais e 5.049 leitos. Lembrando que na época da pandemia nós tivemos um número maior,
para a ampliação da questão do atendimento da Covid na época, mas hoje nós temos maior capacidade operacional e maior resolutividade pela complexidade dos leitos. O tratamento do infarto, olhando para a estrutura hospitalar, se vocês lembrarem um pouquinho das bases legais lá de 1998, e depois 2009, 2011, ele estava inicialmente, o tratamento disponível do infarto a nível de viaturas do SAMU. Mas o nosso contrato já tinha o trombolítico disponível para o SAMU, mas a logística de São Paulo é muito complexa para poder trombolizar esse paciente dentro de uma viatura do SAMU. Até no tempo de chegada e estrutura, naquela época, em 2011, optou então em disponibilizar o trombolítico também para dentro dos hospitais. Então, em 2011 e 2010, todos os hospitais municipais, considerando a complexidade da época, inicia a trombolização do paciente com IAM com supra. E também o tratamento do paciente sem supra, fazendo os cateterismo para diagnóstico e tratamento e devolver esse paciente para a rede. Eu não sei se vocês conseguem observar entre 2019 e agora nós vamos trazer esse mesmo retrato para vocês entenderem como que nós entramos na rede hospitalar de urgência e emergência nesse contexto de linha de cuidado. Em 2014, São Paulo começa a primeira implementação da rede de urgência pré-hospitalar. Então, nós tínhamos mais hospitais e nós não tínhamos UPAs ainda. Em 2014, a gente começa a principal organização de UPA, com 29 leitos, e a gente amplia até 2025, em mais ou menos 10 anos de evolução aí nessa linha de tempo, para 55 unidades pré-hospitalar. E aí foi olhando para esses equipamentos e olhando para o que precisaria para trombolizar um paciente, lembrando que esses equipamentos recebiam os pacientes e transferiam esse paciente para dentro do hospital. Então, nós tínhamos um grande desafio. Esse paciente chegava nos hospitais fora de janela terapêutica para tratamento com trombolítico, ou até mesmo para um CAT primário. Diante disso, nós começamos o primeiro piloto na região sul de São Paulo, na primeira UPA, UPA Campo Limpo, de disponibilizar o trombolítico para tratamento do paciente ainda na UPA. Nós começamos isso em meados de 2019, onde tem esse traço aqui dividindo nossa linha de tempo de evolução e capacidade operacional da UPA, e fomos ampliando gradativamente, regionalmente, essa ampliação também para as UPAs, capacitando o time, disponibilizando o trombolítico, e não só isso, olhando para a questão longitudinal do tratamento, porque não bastaria eu só trombolizar um paciente com IAM com supra, mas o que eu faria para esse paciente fazer o cateterismo após o procedimento, ou mesmo aqueles pacientes que não era elegível naquele primeiro momento para o trombolítico. Diante disso, a Saúde de São Paulo não só organizou, capacitando as suas 55 UPAs, ampliando o raio de cobertura da cidade, como também custeia 100% o tratamento do trombolítico na cidade. Hoje ela tem uma linha de cuidado contratualizada, onde o paciente faz o cateterismo, faz a linha de cuidado se tiver necessidade de cirurgia, e esse paciente também tem a continuidade do tratamento a nível ambulatorial. Essa foi a primeira construção. Olhando para esse cenário, bastaria eu entender e organizar e disponibilizar o recurso? Se eu não entendesse como que estava o encaminhamento desses pacientes e a UPA e o hospital, se tivesse capacidade operacional para receber. Então, primeiro tentamos entender qual é a demanda de pacientes que estavam chegando nas UPAs. E ali eu trouxe os primeiros olhares na perspectiva que realmente eu precisava fortalecer a UPA para torná-la mais resolutiva no contexto da doença do infarto. Hoje, se você olhar essa perspectiva e gráfico aqui, olhando regionalmente, você já observa que 46,1% dos pacientes atendidos pelo SAMU, eles vão para a UPA. E olha a pressão territorial, a região sudeste e a região oeste, que tem uma característica da população um pouco mais idosa, inclusive, com maior incidência de transferência desses pacientes e maior demanda de atendimento por queixa de dor no peito do SAMU. Hoje a gente olha também para as nossas questões de demanda e pressão da porta. As nossas UPAs, lembra que eu coloquei para vocês no início que a gente sai de 2 e termina com 55 em 2025? Que essa UPA, 80% da demanda de urgência da cidade de São Paulo hoje é uma UPA. Então, nós temos aqui 9.730.882 atendimentos
realizados por uma unidade pré-hospitalar. Não fazia sentido centralizar o atendimento do infarto exclusivamente a nível hospitalar. Quando a gente olha essa mesma população, a gente enxerga que 86% desses pacientes que são classificados hoje na urgência, o perfil dele é um perfil que tem que ser atendido em até 10 minutos pela gravidade assistencial. Quando a gente faz um comparativo entre os dois, a gente observa que a demanda maior na urgência é verde, são pacientes de menor complexidade, mas quando você faz um recorte para esse paciente com um olhar na dor torácica, você percebe que o perfil de gravidade dele já muda. É um perfil laranja, que requer um atendimento imediato. Então, nós temos imediato vermelho de 4% até 10 minutos, 86% e até 30 minutos, 10%. Nós não temos paciente azul e nem paciente verde na dor torácica entrando na nossa porta. Significa que a gente está caminhando na perspectiva de um atendimento adequado, até mesmo no perfil de classificação de risco. Diante de tudo que eu falei, o que a gente pretende e a gente já conseguiu entregar para a cidade? O paciente com dor no peito, em qualquer porta de urgência da cidade de São Paulo hoje, que ele procurar, ou uma UPA, ou um hospital, ou um SAMU, ele vai ter o diagnóstico, ele vai ter a discussão de caso dele por telemedicina, ele vai ter a definição se é um IAM com supre, sem supre, se ele está em janela terapêutica, e ser transferido para um centro de alta complexidade, e depois de um centro de alta complexidade, ter a continuidade do tratamento dele na rede. Eu estou falando do com supra. O sem supra, ele faz uma transição para um hospital geral, e do hospital geral ele sai encaminhado para o ambulatório. Foram mudanças no olhar de prioridade de uma doença emergência médica tempo dependente, em que o tempo salva a vida desse paciente, em que o tempo é o nosso ofensor. Diante disso, a gente já observou um número grande na evolução de crescimento, quando a gente olha a linha do paciente com IAM com supra trombolizado no período de 2024 a 2026, a gente observa que nós temos ainda oportunidade de crescimento, porque a gente consegue identificar alguns desafios, a gente precisa olhar para esse desafio e entender que isso não é um problema, mas uma oportunidade. Diante disso, a gente conseguiu evoluir 10% no número de pacientes de trombólise, sendo que 2024 para 2026 a gente chegou a 17,7% na evolução dos casos trombolizados, identificado em tempo de janela do paciente IAM com supra. Gislane, muito obrigado. Acho que está muito interessante a sua apresentação, né? Mas para que a gente possa também ouvir as outras apresentações, a gente vai ter que encerrar. Não sei se você gostaria de fazer um último comentário antes de passarmos para a próxima fala. Sim, só para vocês entenderem a importância da organização da rede e também na perspectiva que a UPA é resolutiva, eu te trago esse último cenário de comparativo. 61% dos pacientes com IAM hoje é tratado nas unidades pré-hospitalar, 61,1% foram trombolizados dentro de uma UPA. Muito obrigada. Tânia, muito obrigado. Realmente foi ótimo assistir a sua apresentação, ver a importância desse fortalecimento, dessa organização da rede, né, se tornando muito mais resolutiva. E agora quem vai falar com a gente é a doutora Thaís Mello, que é da empresa Boehringer Ingelheim, que é uma parceira da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, exatamente para que a Thaís possa nos orientar aí, principalmente a outros municípios que queiram fazer esse fortalecimento, né, sobre oportunidades dessa parceria com a Boehringer Ingelheim. A Thaís, ela é diretora de Ecossistema de Saúde e Acesso da Pessoa com Condições de Saúde na empresa Boehringer Ingelheim. Muito obrigado, Thaís, pela presença. Obrigada, Mark. Obrigada, Gislane. Parabéns, né, pela apresentação. Acho que eu tenho muito orgulho de ver toda a evolução que a Secretaria Municipal de São Paulo vem fazendo, né, nesses últimos anos, propiciando um melhor tratamento para a pessoa que sofre um infarto agudo do miocárdio, também um AVC, mas aqui hoje a gente está falando especialmente do infarto e muito pelo dinamismo, pelo fato da Gislane comprar a causa, né, e lutar pelo que interessa para as pessoas, já que são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, o infarto e o AVC.
A Behringer, ela é uma empresa que já está há 70 anos aqui no Brasil e tem como um dos focos o cuidado com a saúde cardiovascular. E dentro desse pilar da saúde cardiovascular, nós temos times, né, que trabalham no Brasil inteiro para fazer parcerias e melhorar o ecossistema de saúde. E nesse caso específico da Secretaria de São Paulo, né, muito capitaneado pela própria secretaria, a Behringer esteve à disposição para dar um suporte, seja pensando nos ajustes de fluxo, se fosse necessário, pensando em capacitações e treinamentos, já que temos equipes técnicas, né, compostas por enfermeiros, que são bastante experientes no tratamento do infarto, para poder dar um suporte de acordo com o que a secretaria julgava, né, que seria necessário. E fazendo um acompanhamento, está sempre junto, ajudando a pensar. Então, nesse contexto, né, eu coloco a Behringer aqui à disposição, caso os municípios onde vocês atuem tenham interesse em olhar para o tratamento, para a otimização do tratamento do infarto agudo do miocárdio, né, deixar o meu contato para a gente direcionar aqui internamente com os times que trabalham nas respectivas regiões para conversar, né, e oportunidades ali do que a gente pode fazer para endereçar as necessidades e as dores do sistema de saúde com relação à organização do melhor tratamento do infarto. Eu queria aproveitar esse momento que é muito oportuno, que a Gislaine mostrou. Gislaine, se eu não estou errada aqui, você mostrou mais ou menos 59, 60, 61% do tratamento das pessoas com infarto acontece na unidade pré-hospitalar, nas UPAs, né? E então, ou seja, a maioria acontece na unidade pré-hospitalar e não no hospital. E justo essa semana a gente teve a aprovação pelo Senado de um projeto de lei que fala exatamente isso, um projeto de lei 5972 de 2023, que ele estabelece protocolos para atendimento de urgências cardiovasculares e, além disso, viabiliza o uso dos trombolíticos nas UPAs para o tratamento do infarto. A gente tinha isso habilitado antes para as ambulâncias, mas agora com esse projeto de lei isso vai passar a valer para as UPAs no Brasil todo. Então, né, aqui em São Paulo já é pioneiro, mas isso sendo um projeto de lei aprovado, que agora só falta a sanção do presidente, tenho certeza que esse tratamento mais próximo das pessoas vai poder ser implementado de uma maneira mais ampla, e a Behringer também está à disposição para conversar com os senhores sobre esses assuntos. Obrigada, Mark. Excelente, Thaís, muito obrigado, muito obrigado. Gislane, Thaís, se você puder colocar o seu contato no chat, né? Assim, os municípios, regiões, estados que tiverem interesse, né? Ou mesmo outros gestores, vão poder te contatar para poder avançar com esse importante programa também em outras regiões. Bom, antes de passar para chamar o próximo programa que vai ser apresentado, eu vou pedir para que a equipe coloque aqui no chat o link do hot site, né, onde está toda a agenda do evento, para que possam acompanhar o resumo desses programas que estão sendo apresentados, a mini biografia dos palestrantes e também o contato. Então, muitos dos contatos já estão, inclusive, no chat, para que né, todos aqui possam, então, fazer esse follow-up, né, após o nosso evento, para que expandir, né, esses programas para suas regiões.